esse shiur para a Refuah Shlema de Esther Malka Batliba, Mr. Hashem, tomara que esteja dando tudo certo. Eu ainda não tenho notícias, eu vou tentar ver mais adiante como é que estão as coisas. Vamos lá. A gente está numa parashá muito especial, parashá Kitetse, provavelmente a parashá que tem o maior número de mitzvot contidos dentro dela. Se você olhar a lista de mitzvot que está nessa parashá, é uma atrás da outra. Fica difícil de você dizer, essa é a mitzvah da parashá. Normalmente tem ou a história ou a mitzvah. Aqui você tem uma lista muito grande. Eu vou focar basicamente no nome da parashá, para a gente poder pegar um assunto um pouco mais abrangente, que acaba se aplicando a toda ela, porque uma vez que é uma mitzvah, quase que não, é uma emendando na outra, sem parar, até o fim. Então, a primeira mitzvah da parashá e a última, digamos, dão bastante o tom da parashá. A primeira mitzvah, o primeiro assunto que a gente fala no início da parashá é, como diz o próprio nome da parashá, Ki tetze la milchama al oivecha. Quando você for para a guerra contra o teu inimigo, Unetano Hashem lokecha beadecha, Hashem vai te dar o teu inimigo na mão, Veshavita shivió, e você vai, inclusive, capturar prisioneiros, enfim, você vai ter sucesso, você vai ser vitorioso nessa batalha. E o final da parashá também é uma batalha. Timchet Zechar Amalek, destruir a memória, a lembrança de Amalek, e a guerra contra Amalek. Isso basicamente é o final da parashá. E no meio você tem aquele monte de mitzvot, um atrás do outro. Uma das colocações que a gente tem do Rebbe sobre essa parashá é o seguinte: todo Shabbat, quando a gente lê a parashá de manhã, a gente lê a parashá seguinte à tarde. Então também existe uma relação entre as duas parashot, essa e a da semana que vem. A parashá dessa semana é você kitetse, você vai sair para a guerra. A parashá da semana que vem é kitavó, quando você vai vir para onde? Para a terra de Israel. Ela Aretz, a terra que Hashem te deu. No sentido pessoal, por quê? A gente já falou várias vezes, em qualquer lugar, em qualquer situação da Torá, principalmente, a gente tem que se perguntar, e eu com isso? Como isso que a Torá está falando se aplica no meu dia a dia, na minha vida? E aqui a parashá começa com um assunto de guerra. Quando você for para a guerra e você capturar o inimigo, e tem alguns detalhes sobre essa situação de guerra. Primeiro, o próprio Rashi explica o que significa que você vai para a guerra. A Torá já falou sobre a guerra que a gente tinha que fazer para conquistar a terra de Israel. E nessa guerra não tinha prisioneiros. Não tinha possibilidade de ter prisioneiros. A guerra, quando a mitzvah de conquistar a terra de Israel foi passada para o povo de Israel, foi passada como vocês têm que conquistar. Se os povos aceitarem se submeter ou aceitarem, no caso se converter, pelo menos fazer as 7 mitzvot universais, ou aceitarem sair, tudo bem. Senão, não tem a possibilidade de prisioneiros aqui no caso. E o Rashi explica, obviamente, aqui não está se tratando da guerra que era uma mitzvah, e sim da guerra em relação à conquista de coisas que não era uma mitzvah conquistar. Como assim? Depois que o povo já entrou em Israel, depois que o pessoal já estiver bem, e aí então, por qualquer motivo, nós encontramos isso na Gemara, nós encontramos isso no Talmud, Masechet Brachot fala que os sábios chegaram, os conselheiros reais chegaram ao rei Davi e falaram: não tem parnassá, tá difícil, o pessoal tá sem sustento. Aí então a Gemara explica todo o processo de onde eles chegam à conclusão. Davi da Melech fala que se ajudem uns aos outros,
e no final eles chegam à conclusão de que, infelizmente, eles têm que ir à guerra, porque eles precisam de recursos para o povo, e só o único jeito era conquistando mais um terreno, mais um espaço, e aí tem todo um processo, tinha que passar pelo Sanedrim, pelo Supremo Tribunal, tinha que passar pelo Kohen Gadol, tinha que pedir para Deus permissão para fazer isso, quer dizer, até para ir para uma guerra que era necessário por motivos econômicos, não porque era mitzvah, não porque a Hashem mandou fazer, mas porque era necessário naquela situação, era um longo processo. Sobre isso, o Parashá está dizendo, quando você for para a guerra e capturar um prisioneiro. Tá. E aí se explica o seguinte. Nós temos no nosso dia a dia 2 tipos de guerra. Com certeza mais de 2, mas pelo menos 2 dos quais a gente vai falar agora. Tá? Um é a guerra para fazer uma mitzvah. Veja bem, para a gente poder entrar nesse Zoom, foi uma guerra. Vocês não estavam me acompanhando, mas abre um negócio, não abre, não abre o outro, não abre, não abre. Enfim. Você quer fazer uma coisa boa, quer fazer uma mitzvah, é complicado, é uma guerra. Tem isso, agora tem aquele problema, tem aquele outro problema. Não dá. Parashá te diz que tetzeh la milchama al oivecha, sobre o teu inimigo. Então, a primeira ordem que Hashem dá é, em qualquer tipo de guerra, seja para fazer uma mitzvah, que a gente falou que era uma guerra específica, mas tem um segundo tipo de guerra. O segundo tipo de guerra é, eu não estou indo fazer uma mitzvah. Eu estou fazendo compras no supermercado, não sei. Mas eu tenho um tempinho, eu estou na fila, enfim, eu posso aproveitar esse tempinho para fazer uma mitzvah. Posso falar um teilim que estou atrasado, estou devendo, enfim. Não, mas eu tenho um monte de WhatsApp para ver. E o que eu faço? Isso também é uma guerra. Porque é óbvio que eu vou querer fazer outras coisas e não necessariamente falar um teilim, por exemplo. Tá? Então, tanto num caso como no outro, a Torá te diz, saiba que você, antes de ir para a guerra, já está al oivecha, acima do teu inimigo. Hashem nos deu uma alma divina, que é um pedaço de Hashem. Essa alma divina que a gente tem, coloca a gente acima de qualquer inimigo, até o nosso inimigo interno, nossa alma animal. O nosso lado divino está acima dele. E eu preciso saber disso antes de ir para a guerra. Que tetzeh la milchama al. Quando você vai para a guerra, saiba que você já está por cima. Você já tem a força. Hashem já deu para a gente energia e entusiasmo para a gente poder fazer tudo que a gente tem que fazer. Saiba disso. E aí, então, Veshavita Shivió, você vai conseguir capturar o inimigo. Porque o prisioneiro é do inimigo, não é do amigo. Então, o que significa isso? Não apenas você vai conseguir enfrentar o inimigo e derrotar. Você vai conseguir trazê-lo para o lado de cá. Em que sentido? Ele vai ser seu prisioneiro. Vai estar a teu serviço. Ou seja, Hashem deu força para a alma divina de usar a energia da alma animal. Aquela energia que a gente tem para fazer uma série de coisas que não necessariamente são mitzvot ou são importantes, mas a gente tem entusiasmo de fazer, essa mesma energia está na tua mão, mas você tem que conquistar. Porque a alma divina é muito mais calminha do que a alma animal. Bom, a gente vê a diferença entre o ser humano e o animal, não precisa ficar muito, pensar muito sobre a questão dos dois. O animal, ele é muito mais emoção. O ser humano, pelo menos quando ele age como um ser humano, ele é muito mais intelecto. Ele tem essa capacidade. Mas o intelecto é frio. E quando a gente faz tudo pensado, a gente pode fazer tudo certinho, mas faz sem emoção.
sem entusiasmo, sem energia. Por quê? Porque é pensado tudo. Mas quando a gente vai fazer besteira, Deus nos livre, aí é com toda emoção, é como óbvio, não é pensado. Se fosse pensar, não fazia. Tá? Vem a Torá e diz, você pode capturar a energia do teu inimigo. Você pode pegar essa emoção que a gente tem mais em relação a coisas que talvez não são necessariamente importantes ou não são de Torá e Mitzvot. Essa energia a gente pode capturar e usar para Torá e Mitzvot. E conseguir não só estar por cima do inimigo, você usa a energia que está dentro da gente, que é a energia da alma animal, para fazer as coisas boas. E até as situações que aparentemente não têm a ver com mitzvah, como eu disse, você está na fila do supermercado, onde for, falar um teilim, eu estou capturando o inimigo. Porque esse é um momento que não está ligado com Hashem, que não está ligado com mitzvot, e eu estou capturando ele para a Torá e mitzvot. Em algumas ocasiões eu ouvi, inclusive, acho que até eram quinos para senhoras, uma Rebbetzin comentando que quando ela está na cozinha, ela se sente um Kohen Gadol. Eu achei interessante, porque assim, quando eu estou na cozinha, eu me sinto qualquer coisa menos um Kohen Gadol, entre a faxineira e a cozinheira, e assim por diante. Não me passa muito essa ideia de Kohen Gadol. Mas ela falava isso como quem diz, as Rebbetzins, na época do Baal Shem Tov, elas iam aprender a cozinhar com a esposa do Baal Shem Tov, e ela ensinava as kavanot do Ktoret na cozinha. Eu não consigo imaginar como é que fazia isso. Eu realmente não consigo imaginar. Ktoret é incenso. Você pode até pensar os temperos. Aí quando eu jogo os temperos, como é que isso vira Ktoret? Eu não sei, mas tudo bem. É Ktoret. Ktoret são 11 tipos de especiarias. Tá? Mas para a esposa do Baal Shem Tov, ir na cozinha era fazer o trabalho do Kohen Gadol. Eu estou agora fazendo uma mitzvah, eu vou alimentar minha família, eu vou preparar o meu Shabbat, eu estou em outro nível. Eu não estou simplesmente na cozinha, oi, véi, tem que limpar, tem que... É uma mitzvah. Você conquistou um espaço que não tinha nada a ver com Torá e Mitzvot. E por isso que o Rashi também traz a ideia de que é uma guerra que não é uma mitzvah. Não é que eu estou agora fazendo a minha tefilá, eu estou brigando comigo mesmo para não me distrair, para me concentrar na tefilá, que também é uma guerra. Muitas vezes, porque justo na hora da tefilá a gente começa a pensar em um monte de coisas, menos naquilo que a gente está pensando. Mas além desse momento, até quando a gente está em outro momento qualquer, vai e conquista. Você está por cima do teu inimigo. Saiba que Hashem te colocou ali, aonde quer que seja, porque você pode transformar esse mundo numa moradia para Hashem, num lugar mais elevado. E isso o Rebbe conectou com Pirkei Avot. Pirkei Avot está escrito numa das Mishnayot, no finalzinho, acho que do Perek Dalet, ou Rei, não me lembro, Rei. Da shematan scharam shel tzadikim leatid lavo. Saiba que a recompensa dos tzadikim é no Olam Haba, no mundo vindouro. E o Rebbe fala, a palavra da, saiba, na Torá, significa conecte-se, conheça, ligue-se. Ligue-se com a recompensa dos tzadikim no futuro. O que significa isso? O sentido mais profundo da frase é o seguinte: faça desse momento um momento de Olam Haba. Mas Olam Haba, eu acredito que a gente já falou sobre isso várias vezes, não quer dizer o mundo onde as almas se encontram. O mundo vindouro é um mundo que ainda não veio. As almas que estão agora no Gan Eden estão vivendo em paralelo com a gente. Tanto que a gente muitas vezes faz o Kaddish aqui, estuda uma Mishnah para a alma que está aqui em cima, está em paralelo. Não é um mundo que está por vir. Qual é o mundo que está por vir? É a época de Mashiach. É a época onde vai ter Tchiat HaMeitim, a ressurreição dos mortos. Isso está por vir ainda. Não veio.
Então, como é que eu me ligo com a recompensa dos tzadikim aqui, agora? Eu tenho que conseguir viver o meu dia a dia como se a gente já estivesse na época de Mashiach. E na época de Mashiach não vai ter desculpa, não tenho tempo para estudar a Torá, não tenho tempo para fazer tefilá, não tenho tempo para fazer uma mitzvah. Vai ser tudo uma grande mitzvah. Então o que a Mishnah está dizendo para a gente de forma sutil é: viva agora como se você já estivesse na época de Mashiach. E pensando assim, a gente vai ver que é muito fácil. Tudo que a gente faz, em tudo que a gente está envolvido, tem mitzvah. Tem como a gente ver o lado, o colocar dentro disso algo mais elevado. E essa é a guerra que a gente tem que fazer contra Amalek. Porque está explicado, entre outros lugares, entre outras coisas, que Amalek é Asher Korcha Baderech, é aquele que vem te esfriar. O que quer dizer se esfriar? Quando você quer fazer uma coisa boa, ele fala: não, para quê? Calma, não é tão importante assim, tem outras coisas. Essa é a guerra com Amalek. Conquista o outro lado, pega a emoção do outro lado, bota isso dentro da mitzvah e vamos caprichar nas mitzvot e sentir que cada mitzvah que eu estou fazendo é como se eu estivesse criando agora o Olam Rabá, fazendo do meu dia a dia um momento em que a gente está ligado totalmente com tudo que é bom, não tem mais nada de ruim, o mundo está conquistado e, como diz a próxima paraxá, a gente vai entrar na terra de Israel, vai finalmente estar junto com o Mashiach no terceiro Beit HaMikdash, B'mehera B'yameinu. Amém. Com muita brachá para todo mundo, Shabbat Shalom e tudo de bom.